Eu trouxe um dos grandes representantes, talvez assim o mais importante, para a gente discutir a questão do ativismo, né, a luta contra o racismo, que é exatamente Nelson Mandela. Por isso que eu coloquei esse post aqui, o racismo e a luta. Quando eu penso no racismo e a luta, é porque, obviamente, a gente teve avanços. Houve avanços no Brasil, apesar de ter ainda retrocessos absurdos. A gente sabe que a questão da subjetividade, ela mata muitos negros no país. Quando eu digo subjetividade, é aquilo que eu penso de forma anterior ao outro. Esse desconhecimento em relação ao outro, esses estereótipos criados. A gente sabe que, infelizmente, isso faz com que haja uma desigualdade, mas mais do que isso, haja a morte desse corpo. A gente já discutiu isso aqui, que é essa própria necropolítica, quando eu não luto por ele. Engraçado que essa questão da necropolítica, ela é consensual. Eu já tinha falado isso anteriormente, não é só uma questão de Estado. O Estado está presente, como essa gestão da morte, mas a própria população, ela não luta por esses corpos, ela não luta. Vou pegar um exemplo para ficar mais claro, para você ter uma noção aqui. Quando a gente pega, acho que foi a Raquel Sherazade, ela fez um comentário sobre um menino nu, preso, amarrado a um poste, um menino negro, e que tinha roubado uma bicicleta, uma coisa desse tipo. E é muito emblemático quando ela, como formadora de opinião, usa discursos do tipo... E para aqueles, né, que defendem os direitos humanos, né, que se apiedam, né, desse marginalzinho, essa é a expressão. Façam um favor ao Brasil, adote um bandido. Esse tipo de discurso que tem que ser combatido. Porque a partir do momento que eu não luto pela vida dessa criança, desse adolescente, desse marginalzinho que ela está dizendo, eu não luto pela minha própria vida. Porque se o Estado faz o que faz com ele, se a população faz o que faz com ele, no caso eu estou falando da população, o que não pode fazer comigo? Porque se a população acha que tem o direito de matar, que tem o direito de espancar, então o que a população não pode fazer comigo? Porque se a gente vive dentro de um Estado democrático de direito, é importante que a lei ela seja seguida. É importante que as regras do jogo elas sejam seguidas. E aí eu queria falar para vocês que, independente desse racismo, ou independente dessa situação de vulnerabilidade desses grupos, dessas relações de desigualdade de poder aqui no país, existem pessoas que lutam, tá? E aí trazer Nelson Mandela é provar isso aí para você. Porque eu estou diante de um líder político da África do Sul, lembrando que o regime de apartheid sempre foi uma realidade muito forte naquele espaço. A gente sabe que essa segregação de negros e brancos sempre foi uma realidade. Porque, veja, são os despossuídos de sua própria terra, né? Acho que essa é a metáfora que eu trago. Como é que você chega na minha terra, que é minha, e você faz um sistema de segregação? Isso é utópico. Utópico no sentido assim, é um absurdo, é surreal. Mas isso ocorre, isso ocorreu. E está muito longe de acabar se a gente não lutar. Porque essa segregação ela pode ter sido acabada do ponto de vista legal, formal, mas ela existe nos olhares. Acho que o vídeo do Emicida deixou isso bem claro. E Mandela vai lutar contra essa segregação. Ele vai lutar contra isso. Ele nasceu em 18 de julho, né, na África do Sul, foi presidente, ficou preso. Tá? Ele foi preso por muitos anos e logo em seguida ele se torna presidente. Eu queria que vocês assistissem esse vídeo para a gente entender essa luta de Mandela e a importância disso para a gente perceber a nossa sociedade hoje. Então Mandela representa um exemplo de vida, um exemplo de vida. A importância dele existe exatamente como uma forma de resistência. Aí você diz, por que resistência, Tereza? Porque ele é um exemplo para que eu continue. E eu posso continuar de várias formas, certo? Por exemplo, um homem negro morto nos Estados Unidos criou uma comoção mundial. Necessariamente não é uma questão que ficou fechada ou guardada, ou ficou uma questão, como é que eu posso dizer, circunscrita lá nos Estados Unidos. Não. Tomou proporções absurdas. O mundo todo. Esse vídeo que eu vou mostrar agora deixa bem claro essa situação.
Ou seja, gente, as pessoas estão nas ruas. Eu tenho branco, eu tenho preto, eu tenho amarelo, azul, branco. Veja, eu tenho todas as cores. Porque o sentimento de democracia é muito forte. Então, o que eles pensam? Que veja que é muito forte isso, tá? Enquanto cidadã, não posso permitir que um cidadão, porque lá existe esse respeito à lei, a ideia da cidadania, sofra pela mão do Estado, porque o policial representava ali, antes de mais nada, a mão do Estado. Lembrando que essa resposta do pessoal, né, do povo norte-americano, já é um processo de discussão que já vem, assim, que já tem um tempo nos Estados Unidos, que é exatamente meio que uma certa impunidade com alguns crimes cometidos lá contra negros, o racismo. Então, essa questão do racismo é uma questão que é discutida. Veja, eles assumem a questão, eles buscam políticas públicas, eles vão às ruas. É isso, de certa forma, que faz com que a democracia de fato exista. Porque o racismo ele pode ser combatido. Veja, e como eu disse a vocês, o vídeo vai mostrar agora que a questão é no mundo. E aí eu tenho modificações, né? Por que eu tenho modificações? Porque a partir do momento que eu exijo, dentro do ponto de vista simbólico, eu também posso ter mudanças. Essa exigência ela vem quando eu interrompo um discurso racista. Essa, como é que eu posso dizer? Resistência ela vem quando eu abro novas possibilidades. Uma questão importante quando a gente pensa no racismo, foi um dos motivos da minha aula no curso, é quando a gente falou sobre a representatividade do negro na mídia. Então, assim, lamentavelmente, como a representatividade sempre está atrelada a locais, né, em que não existe uma relevância de poder, isso gera uma subjetividade. Veja, para você ter uma noção, eu trouxe a ideia de Tarzan aqui. Veja, você não tem muitos super-heróis negros ou um filme que fale somente sobre isso. Só o Pantera Negra. Foi o primeiro filme que parou para falar de uma comunidade que é considerada no primeiro momento uma comunidade superior, porque aparenta aí, já que eu estou diante de uma outra região avançada, que é comandada por negros. Né? Vamos dar uma olhada no vídeo para vocês terem uma noção disso. Pois é, veja que eu tenho aí essa ideia de superioridade da raça negra. Então isso é muito importante para gerar subjetividades. Porque, veja, uma pesquisa norte-americana, pegaram um monte de crianças e perguntaram qual era a boneca bonita, e as pessoas, as crianças sempre apontavam a branca. Crianças negras, né, dizendo que a boneca branca é a boneca bonita, boa, e a boneca má é a boneca negra. Aí você diz, mas Tereza, até a criança é racista. Não, veja, a culpa não é do oprimido nesse discurso aqui não. Nós é que não aceitamos os negros. Se a gente aceitasse, não haveria essa rejeição. Veja, até você pega a boneca Barbie. Veja, a boneca negra Barbie, se brincar, ela é mais afilada do que eu. Veja, o cabelo dela é mais liso do que o meu. Eu tenho uma série de fatores que eu acho que isso é uma questão que tem que ser discutida, que coloca aquela negritude dentro de um reflexo, né, atrelado a uma ideia de branquitude para que haja uma aceitação, quando não deveria ser. Então são essas questões que devem ser comentadas, devem ser discutidas. E aí eu tenho também a luta que se dá de forma cotidiana. Essa luta de forma cotidiana que eu estou discutindo aqui com vocês é aquela luta do dia a dia. Tem aqui um vídeo interessante que é de um menino que ele dá a resposta. Por que ele dá a resposta? Porque ele se sente incomodado com o discurso racista das redes sociais. E ele vai ali dar a resposta. Eu tenho um menino de 12 anos em que ele consegue se posicionar. Graças a quê? A condição, né, mínima, mas é uma condição de oportunidade de estudo. Vamos ver esse vídeo?
Pois tá aí, gente. É esse tipo de luta. Essa luta que no primeiro momento representa a luta de Mandela e que representa a luta de tantos outros que entendem que o racismo é um grave problema na sociedade mundial e também na sociedade brasileira, sobretudo na nossa sociedade. A gente tem que entender que a vida, independente da cor, ela é importante, ela tem que ser preservada. Ela precisa ser preservada. A preservação é importantíssima, até porque eu preciso gerar para essas comunidades não somente o sentimento de pertencer a um determinado grupo, mas ao mesmo tempo que essas comunidades elas entendam que elas são importantes. Eu estou falando isso a nível, né, desses países em que o racismo ele passa a ser uma realidade brutal. Você tem, sobretudo, a África, que a gente sabe que o racismo está presente. A África do Sul é um exemplo disso. Eu tenho países como o Brasil e a nossa própria realidade, que é os Estados Unidos. E aí eu trouxe para vocês, como último vídeo, o discurso de uma menina negra e um pedacinho de uma poesia linda que ela diz assim, que ela vai falar para vocês uma frase significativa. Eu não sou aquela que espera, mas sou aquela por quem se espera. Vê que lindo, dá uma olhada no texto. Lindo, né, gente? Eu não sou mais aquela que espera, mas aquela por quem se espera. Essa frase ela é muito forte, porque eu preciso ir à luta. E a comunidade, cada vez mais, ela se articula. Essa articulação ela é fundamental. Aí você vai dizer, Tereza, eu não consigo ver essa articulação na sociedade. Gente, só a mudança da globeleza já é alguma coisa. Veja, eu estou partindo desse pressuposto, porque isso não seria possível se os movimentos não caíssem em cima. A gente tem movimentos sociais fortes, né, que buscam lutar para que o negro seja inserido na sociedade, para que haja uma sociedade do ponto de vista de direitos, né, igualitária. Na realidade, aquilo que a gente chama de equidade do direito, que ela é fundamental, e também a ideia de dirimir, né, reduzir essa desigualdade de poder, que é latente e gritante. Espero que vocês tenham gostado do Cidadão Global. O intuito dessa aula foi exatamente dar a você, como é que eu posso dizer, de forma prática, objetiva, como eu posso pensar no racismo, como eu posso pensar nesses grandes nomes e como eu posso utilizá-los dentro da minha prova de redação. Lembrando que hoje, né, que esse evento de hoje, ele é o primeiro evento de um curso que eu vou fazer para vocês, a maioria aqui, obviamente, está inscrito, inclusive você tem que se inscrever no canal, é fundamental, até para receber a notificação dos próximos vídeos, que é o nosso curso de Sociologia, Filosofia e História da Arte aplicado à redação. Mas lembrando que o intuito aqui é discutir o filósofo, o sociólogo, a arte, para a aplicabilidade direta dela na redação. Tranquilo? E amo vocês. E caso haja, né, antes de mais nada, assim, porque lembra que eu estou no online. E o fato de eu estar no online é tudo muito novo para mim, mas é necessário. É muito importante que esse trabalho seja um trabalho que atinja mais pessoas, eu fico muito feliz por isso, mas mais do que isso, estar com você em todos os momentos. O Cidadão Global é uma forma de eu estar perto de vocês, porque apesar da pandemia, a saudade é muito grande, muito grande. Lembre-se que essa frase, ela sempre vai ser verdadeira. Comigo, você tem atenção.